Coletiva de imprensa com o técnico Marcelo Cabo, CSA 1, Botafogo da Paraíba 1. Primeira pergunta. Cabo, eu sei que você veio aqui para falar do futebol, do jogo, né? Mas algo me chamou a atenção hoje ali na pista foi a declaração do presidente Rafael Tenório, de que queria entregar o cargo, fez críticas, de certa forma, ao time e queria para o vestiário conversar com vocês. Creio que um dos motivos da sua demora tenha sido também isso. Você gostaria de falar sobre esse assunto, do que foi falado com os jogadores, no momento que o CSA ainda possui chances, inclusive, de classificação? Em primeiro lugar, boa noite, Cabo. Boa noite a todos. Eu não vou comentar sobre a entrevista do presidente, porque eu não ouvi a entrevista do presidente, entendeu? Então, assim, ele deu... Você está me dizendo que ele deu uma entrevista e eu não posso contextualizar e nem dar uma opinião sobre a entrevista, porque eu não ouvi. Né? A gente conversou bastante lá no vestiário na questão de que a gente fazer todos entenderem, o jogador entender, os jogadores, nós, comissão técnica, que a gente está vivo na competição. Nós estamos ainda, podemos chegar a 29 pontos. Eu tenho certeza, se a equipe nos próximos 2 jogos tiver esse comportamento que ele jogou hoje, do jeito que nós jogamos hoje, a gente tem boas chances de classificação. Então a gente está vivo na competição. A questão da declaração do presidente, eu lhe peço desculpa, mas eu não posso opinar porque eu não ouvi. Eu não sei qual foi a declaração e qual foi o contexto. Que a minha preocupação, o meu foco é com a equipe. E aí a gente reuniu com a equipe, esclarecendo a eles e passando que mesmo de um resultado que nos deixou muito entristecidos, chateados pelas circunstâncias de não ter vencido hoje em casa, a gente está vivo na competição, a gente pode chegar a 29 pontos, e a gente tem a ideia, com 29 pontos, a gente classifica. Então vamos buscar essas duas vitórias. Se a gente vê o comportamento que a gente teve hoje, uma equipe propositiva, uma equipe agressiva, que buscou o gol a todo momento, a gente pode buscar essa classificação. Segundo tempo do jogo, Cabo, que o CSA no primeiro fez o gol na hora certa, podemos dizer assim. Se esperava muito do CSA. Teve o lado de um pênalti também polêmico, que não foi marcado. Como é que você analisa também essa etapa final? Nós tivemos 73% de posse de bola, 20 finalizações. Para mim, eu já vi a imagem, para mim foi pênalti, o Luiz foi empurrado. O Luiz não ia optar, ele estava inteiro na bola, ele não ia optar em se jogar em vez da finalização. Então, para mim foi pênalti, então um pênalti que com certeza nos daria os 3 pontos, mas não só o pênalti, foi tudo aquilo que a gente criou durante a partida, tudo aquilo que a gente... Tirando o gol, eu acho que o Dalberson não fez nenhuma defesa, eles não finalizaram nenhuma bola no gol. Então, assim, mesmo a gente tomando gol no início do jogo, numa desatenção coletiva, a gente buscou, empatou o jogo. Depois que eles tiveram o jogador expulso, a gente teve um comportamento ofensivo, a gente propôs o jogo a todo momento. No intervalo, eu fiz uma ideia de jogar no 4-1, 3-2, espetando bem os laterais, trazendo os extremos por dentro para criar superioridade. Coloquei o Iago, né, porque o Moisés tomou o cartão amarelo, e o Iago é um cara que faz o time andar bem, tem uma qualidade de passe boa, e coloquei o Thomas por trás dos 2 atacantes, pela bola parada, pelos arremates, mas infelizmente a gente não teve a competência de transformar toda essa superioridade em gol, um gol que nos daria 3 pontos, nos deixaria melhor colocado dentro da tabela. Mas agora trabalhar durante a semana e no próximo domingo contra o Remo ter o mesmo comportamento que nós tivemos hoje. Marcelo, muito boa noite. No caso, o CSA hoje teve, de fato, como você já abordou, uma posse de bola bem dominante durante a partida, mas em relação ao segundo tempo, o que faltou à equipe, que no caso não conseguiu manter essa mesma pegada no primeiro tempo, que após a expulsão o CSA fez o gol logo após 13 minutos, e de fato conseguiu criar boas oportunidades na reta final da primeira etapa. O que faltou, se no caso faltou um pouco mais de tranquilidade, se o nervosismo atrapalhou um pouco mais o desempenho da partida no segundo tempo, e também queria que você falasse um pouco mais sobre como é que vai trabalhar esse emocional do time precisando dessas 2 vitórias nessa reta final da Série C. Até com o início do segundo tempo, a gente começou o início do segundo tempo um pouco nervoso, acelerando o passe, mas depois, aquilo que a gente propôs de ter os laterais mais espetados, fazendo a profundidade, tendo esse jogo combinado por dentro, eu acho, cara, que só faltou gol, porque a gente pegou uma equipe que abdicou do jogo.
Primeiro, uma equipe que entrou muito tensa no jogo, muito nervosa, com muitas faltas, com muito antijogo desde o início do jogo. Então, assim, e depois que a gente empatou o jogo, eles abriram mão do jogo e ficaram numa linha muito baixa. Então, a gente tinha 9 jogadores sempre atrás da linha da bola. E a gente alternou, em certos momentos a gente forçou um pouco o passe, mas em outros momentos a gente girou a bola como tinha que girar, chegando ao lado da área. Tivemos aí boas finalizações, principalmente chegando do lado da área, com cabeceio, bons arremates da entrada da área, mas infelizmente a gente não conseguiu traduzir essa superioridade em gols. Professor, esqueci desse jogo de hoje, tem mais 2 jogos pela frente, né, mais 6 pontos em disputa, o CSA podendo chegar a 29 pontos e pelas contas do senhor, 29 pontos classifica. Né? O que é que a torcida pode esperar já de mudança, já para esse jogo diante do Remo, no final de semana que vem, né? O time vai ter uma semana todinha completa para treinar, colocar a cabeça no lugar, ver o que errou nessa partida para, no próximo fim de semana, mais uma vez entrar em campo. Acreditamos nós que com o apoio do torcedor, né, para buscar esse resultado. Né? O que o torcedor na prática pode esperar de diferente desse time que jogou hoje para o time que vai jogar no próximo jogo? Eu até perguntou e eu não respondi. Primeiro, trabalhar o psicológico dos jogadores. Eu já comecei isso hoje mesmo no vestiário, fazendo eles acreditarem que é possível classificação, passar tranquilidade para eles. Hoje houve um time dominante, um time determinado, uma entrega muito grande, isso não faltou. Faltou um pouco mais de tranquilidade nas finalizações para que a gente pudesse transformar nossa superioridade em gols. Então, assim, faltou um pouco mais de competência no final. Foi o jogo que a gente mais entrou no último terço do adversário. Foi o jogo que a gente teve 20 finalizações. Você tem 20 finalizações, faz um gol, você perdeu 19 oportunidades. Então, vai ter um pouco mais de tranquilidade para a gente transformar essas 19 finalizações em gols. Mas eu achei que foi um time propositivo, um time bem organizado. Você viu que, mesmo tendo com 1 a menos, o Botafogo não nos ameaçou em nenhum minuto. Nós jogamos com 1 a menos contra o Volta Redonda, fizemos um gol, tivemos uma chance grande no final. Então, assim, a gente foi também muito inteligente e ser dominante e não propiciar os contra-ataques, as bolas paradas do Botafogo, que poderia ser uma arma até para eles poderem vencer o jogo. Então, assim, a gente jogou bem. Eu quero parabenizar os jogadores pela entrega. Nos faltou capacidade de fazer gols, de transformar as oportunidades em gols. E agora é preparar uma equipe, como foi hoje, no próximo domingo, diante do Remo. Uma equipe jogando em casa, com uma formação ofensiva propositiva, entramos em campo só com um volante, um meia, e o Talhares de 10, o Jô, que teve boa presença de área, cabeceou bem, fez o pivô. Então, a gente preparar uma equipe como foi hoje e ter um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de acabamento ali no último terço para a gente transformar isso tudo em gols. Uma outra formação, Jô, você perde pelo 3º cartão amarelo. Você perde um jogador de um setor que você tem até mais opções. Um risco seria perder ali na lateral, onde você tem pouca gente, né, Carlos? A gente tinha muitos jogadores pendurados, 10, meu amigo. Você é muito bem informado, obrigado. Eu sabia que era muito, mas não tinha o número exato. Então você vai para um jogo difícil desse, vai perder o jogo. É um jogador que vai nos fazer muito falta, porque ele tem entrado bem, hoje ele jogou bem, mas a gente tem opções ali para que a gente possa ter um time propositivo, um time que jogue para frente, como a gente fez hoje, que é o que nos resta dentro da competição. Jogar para frente, buscar vitória e não negociar resultado dentro de casa. Ou é vencer ou vencer no próximo domingo. Boa noite, coletiva encerrada.